Hello and welcome to one more class. And yes, eu tirei a barba. Também estou estreando. Mas daqui a pouco cresce de novo, calma, vai dar certo. Ok? But everybody, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nós já estamos no dia 8 do nosso Bootcamp e hoje é dia de aprendermos sobre o futuro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos e intenções e como falar sobre isso in English. Ok? Coloquei um fonezinho anti-ruído. O microfone já está removendo o ruído para vocês, para a gente ter uma aulinha, nossos 15 minutinhos de inglês, 20 minutinhos, em que vocês vão continuar aprendendo um pouquinho e vou dar dicas para praticarmos o inglês. E bora começar? Então, bora lá. E galera, para essa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro com o going to. Então eu quero que vocês observem esse detalhe aqui, ok? A gente vai falar do futuro com o going to, a gente vai entender melhor sobre o que isso significa. Mas a gente já falou sobre o agora, sobre o antes, e a gente vai falar sobre o que vai vir, o que vai acontecer ainda, ok? Mas eu sempre destaco essas frases. Eu acho que vocês estão percebendo que essa frase está em todos os blocos uns. Na maioria, pelo menos. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui de novo. Yes. Por que que essa frase ela aparece o tempo todo nas preparações de aulas que eu faço aqui pra gente no Scalidron? Porque eu quero que vocês tenham em mente que a gente não está aprendendo um novo sistema, tá? A gente está aprendendo, vai ser a mesma ideia que a gente está trazendo desde o início, só que é aplicado a um uso de comunicação diferente, mas o sistema, a ideia no geral é a mesma. Então, bora lá, sentem aí. Se quiserem pegar água ou cafezinho, pode arrochar, que a gente já vai começar com a aula. E, como de costume, a gente vai começar falando sobre o que é o Going To, que é o bloco 2, como vocês já estão vendo aqui embaixo. E basicamente o Going To é usado quando a gente fala de um plano, ok? Por que que eu falo basicamente? E agora eu vou até usar a palavra de maneira, a expressão de maneira geral. Porque é realmente assim, no geralzão. Se eu tiver que escolher um futuro para falar dos meus planos, das minhas do plano que eu já tenho na minha cabeça, do que eu planejei, do que eu tenho uma ideia mais formada de como vai acontecer, eu uso o going to. Então, we use going to when we already have a plan. Então, por exemplo, aqui, ontem, ok, foi January 6th. Então, se eu fosse falar que eu vou estudar espanhol no próximo mês, eu poderia falar I'm going to study Spanish next month. Então, eu tenho um plano e em February 6th, no mês que vem, eu já estaria ali sentado estudando inglês. Essa é a ideia que eu quero transmitir para vocês. Então, lembrem-se, o going to é usado para transmitir a ideia de um plano, uma ideia concreta do que vai acontecer. Outro exemplo é, eu sabia que hoje eu estaria trabalhando. Então, ontem, quando eu preparei a aula, eu coloquei January 6th, I am going to work tomorrow. Então, hoje, January 7th, I am working. Ok? Então, essa foi a ideia que eu trouxe para vocês. Então, isso aqui é interessante para vocês terem em mente. Teacher, isso quer dizer que apenas eu só uso going to quando eu tenho um plano. Eu não vou dizer apenas porque, como a gente sempre diz, o idioma ele é um pouco mais complexo do que a gente simplesmente colocar uma regra e falar é apenas aqui. Só que, num contexto geral, é basicamente isso. Se eu tenho um plano, eu uso um going to. Então lembrem-se isso: going to plan, going to plan, going to plan, going to plan. Repete comigo: going to plan, going to plan. Lembrem-se que o going to ele é utilizado para falar de um plano. E eu tô olhando aqui na gravação, é muito estranho ver a gravação sem barba, mas vamos continuar. E olha só, como é que a gente cria a estrutura? Lembra que eu falei que a gente sempre vai ter uma pessoa, subject, e aí a gente vai ter a ação, action, e a gente vai ter o complement. Continua do mesmo jeito, só que essa ação aqui ficou um pouquinho mais diferente de ser formada. Como que eu formo agora ela? Com o verbo to be, e aí lembra que o verbo to be se relaciona com o sujeito. Se o sujeito for I, o verbo to be é am. Se for you, o verbo to be é are. Se for she, o verbo to be é is. Se for he, o verbo to be é is. Se for it, o verbo to be é is. Se for it, o verbo to be é is. Então a gente sempre vai ter essa relação aqui de pessoa com verbo to be. Se for we, o verbo to be é are. Se for you, o verbo to be é are. Se for they, o verbo to be é are. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Essa parte do verbo to be
ela é muito importante. Por isso que se você ainda está com dúvida, volta lá na aula que a gente falou do verbo to be no presente, dá uma estudada e vê as atividades que eu aconselhei a serem feitas para você realmente entender o uso dele, porque aqui a estrutura, a construção dele vai ser a mesma. Porém, eu vou ter os outros detalhes para adicionar a ideia do futuro. Então aqui o verbo to be não é verbo principal como a gente aprendeu na segunda aula, o que no caso foi a primeira aula de conteúdo. Aqui o verbo to be vai funcionar como um auxiliar. Ele só vai ajudar a trazer a ideia de futuro. E aí, junto com o verbo to be, eu uso o going to. Só depois que eu coloquei o verbo to be certo para o sujeito, que esse quadro aqui ajuda a gente a entender, junto com o going to, que eu vou adicionar o verbo. Só depois do verbo to be e going to que eu adiciono o verbo de ação, o que dá a ideia do que será feito, de qual é o plano. E o complemento, como a gente já viu, ele vai depender do seu plano. Tanto é que aqui nessas duas frases a gente nem tem complemento, ok? A gente só tem uma ideia, a estrutura até aqui. Então, como é que eu construo essa estrutura? Novamente desse mesmo jeito. Olha aqui o que eu tenho. Aqui eu tenho a pessoa, o verbo to be relacionado, já que eu usei I, o verbo to be é am, o going to e a ação, travel. Então, o plano é para quê? Para viajar. Aí aqui eu poderia colocar I'm going to travel next year, I'm going to travel to Bahia, I'm going to travel to Orlando, e assim por diante. E she? Eu coloquei she quando eu estou falando dela. Uso is, porque é o verbo to be relacionado, tá vendo? Depois eu jogo going to e coloco study. Essa é a estrutura. E aí, ó, she is going to study Italian next year. She is going to study with her friends for the test. Então, eu estou criando frases, planos e ideias do que acontecerá. Então, de maneira bem simples, essa é a estrutura. E aí, algo que a gente pode usar para usar o complemento e deixar mais claro que é futuro ainda, são time expressions, como tomorrow, que representa amanhã, next week, que representa a próxima semana. E eu posso usar o next para sempre falar o próximo evento, né? Next week, next class, next month e assim por diante. Tonight, quando eu quero falar que vai ser hoje à noite, e assim por diante. This weekend, quando eu quero dizer que não vai acontecer agora, mas sim nesse final de semana, ok? E é basicamente isso. A gente não tem muitas complicações diretas, tá? Essa aula vai ser até, eu acho que menos de 15 minutos, ela vai ser um pouco mais curta, porque a ideia já foi criada aqui, vocês já entenderam a estrutura. Teacher, ainda estou com dificuldade da estrutura. Olha só como é que a gente cria negatives e questions. Eu coloquei até light, porque é realmente light version, versão mais simples. Ó, na afirmativa, o que indica a afirmação vai ser o auxiliar, que nesse caso é o verbo to be. A gente já aprendeu o verbo to be. Então tá aqui as formas completas e as formas contraídas. Questions, eu só mudo o verbo to be e inverto com a pessoa. Então fica como a gente já viu. E negativa, a gente só coloca a negativa do verbo to be. Vamos ver isso juntos? Aqui é a criação. Ó, eu tenho aqui subject, verb to be, going to, verb complement. She's going to work tomorrow. She subject, verb to be is, going to, verb work e complement, que foi uma time expression, tomorrow. Na negativa, eu só preciso colocar o verbo to be na negativa. Vamos colocar juntos? Pensa um pouquinho aí, como é que você acha que vai ficar essa frase? She's going to work tomorrow. She is not. Ou she isn't. Opa. She isn't going to work tomorrow. Ok? Então, olha só que simples, que tranquilo, que legal de se criar essa frase. Vocês viram que não criamos complicações? Isso é a ideia. E para fazer a pergunta? Vamos ver se vocês pegaram aqui pela lógica. Ó. Aqui é a ordem de fazer pergunta. Aqui a gente tem essa mesma ordem sendo explicada. Essa mesma pergunta, como é que ficaria? Vou te dar um tempinho, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. E aí, o que vocês acham? Isso, eu só inverto isso aqui. Em vez de she is, fica is she. E aí eu jogo a question mark. Então a pergunta vai ser, hey, is she going to work tomorrow? Então olha só que simples, né? Criei. Aí agora vem a pergunta. E agora, como é que eu treino isso aqui? Bom, você já sabe o verbo to be, você já sabe que tem que colocar o going to e você já conhece alguns verbos. Se você seguiu as instruções que eu passei no dia... Opa, ó, bugando aqui. Se você seguiu as instruções que eu passei aqui, ok? No Simple Present,
Você já pesquisou todos esses verbos e aprendeu todos eles. E no passado eu falei para você também pesquisar verbos que iriam te ajudar. Então, se você chegou aqui, você já estudou outros verbos e aí você só não coloca no passado. E aí aqui você já consegue construir de maneira ativa, tá? Você consegue pegar e começar a construir frases. E que frases você pode construir? Simples. Olha aqui eu já fiz eu sem barba aqui agora. O cabelo tá um pouco diferente também, mas vai crescer. Calma, galera. As decisões de início de ano, a gente muda, depois a gente vê o que é que fica melhor. Já volta aí o que é que ficou melhor. Mas é isso aí, ó. Como é que você pode treinar? Dá uma observada nessas frases que eu já vou dar uma dica, mas vai imaginando como que você pode treinar. A gente já relacionou com as palavras que a gente viu, a gente já entendeu a estrutura aqui agora. E aí? É isso aí. A gente pode começar a criar frases sobre os nossos planos ou sobre os planos de outras pessoas que a gente conhece. Então, olha só, por exemplo, os meus planos. Eu vou ler para vocês, ó. I am going to run 3 times a week. I am going to go to the gym 4 times a week. I am going to travel to the beach. I am going to work a lot. I am going to prepare new materials for my students. And I am going to record extra classes for YouTube. Ok? Então, esses aqui são os meus planos. Observaram as estruturas? I am going to, verb, run. Então eu tenho subject, que é a pessoa, o sujeito, verb to be relacionado, que aqui no caso é o am, going to, que sempre está aqui, run, que vai ser a ação, e um complemento. O que eu vou fazer é que eu quero correr 3 vezes na semana. Por exemplo, essa semana eu não corri, mas eu bati minha meta de quilometragem. Então deu certo. Essa semana eu já fui à academia, ainda falta alguns dias, mas já fui. E ó, I'm going to travel to the beach. Esse é um plano que eu tenho, já está estruturado. Eu sei mais ou menos, eu já sei quase que 100% de certeza a data que eu vou vir para a praia e tudo, ok? Então aqui eu tenho planos. Então como é que você pode treinar? Seus planos para 2026. E é basicamente isso, ok? Agora você também, now you can talk about your plans in English. Next, we will talk about another way to talk about the future. Então o que que a gente vai fazer na próxima aula? Aprender um pouquinho sobre como a gente fala de outra maneira sobre o futuro. Então a gente vai ver um outro futuro que a gente pode usar e qual é a diferença entre esses futuros, ok? Mas é basicamente isso. Parece loucura, mas não é. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, então você já sabe, né, galera? Ó, @TheLouisMethod. Já entra em contato, manda uma mensagem. Se eu tiver um tempinho no Instagram, eu já vou respondendo vocês. E é basicamente isso, ok? Essa aula foi bem mais curta do que eu estava esperando, mas é o que eu falei. Lembra do que está escrito aqui que a gente veio repetindo? We are not learning a new system. A gente não está aprendendo um sistema novo. A gente continua com o mesmo sistema, porém, a gente está vendo usos diferentes. A estrutura continua, a ideia de estrutura continua a mesma. A gente só está aprendendo pequenos detalhes. E lembrando que aqui você não vai sair falando inglês, mas você já vai ter uma boa base para aplicar isso aqui no seu dia a dia. Gostou dessa aula? Espero que sim. Vejo vocês na próxima aula. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem está precisando. Compartilhar é de muita importância porque você ajuda mais alguém que está querendo aprender inglês e você me ajuda a compartilhar o canal e ficar ainda mais motivado para aprender. E pois é, não sei se vocês perceberam, mas suando de novo significa que o calor voltou, diferente da gravação das últimas aulas, que tava um friozinho, um clima mais agradável. Mas vamos que vamos. Então, é isso aí, guys. See you next class. Bye bye.